Bom dia. Esta é a nossa apresentação do artigo científico para a computação distribuída. Nosso artigo é sobre treinamento distribuído de GNNs. O título é a Comprehensive Survey on Distributed Training of Graph Neural Networks. Pode passar. As referências do nosso artigo é o título que eu já mencionei, os autores, ano de publicação é 2023, e o periódico é o Proceeding of the IEEE, Volume 111. Pode passar. Bem, a introdução. O que são GNNs? Bem, GNNs são, ou também Graph Neural Networks, são redes neurais especializadas para processar dados não euclidianos em forma de grafos. Eles exploram, a sua base é que eles exploram relações e conexões entre os elementos, que é o contrário do que redes neurais tradicionais fazem. Seu processamento permite com que os dados sejam vistos, entre aspas, cada vez mais longe na rede. Isso se dá porque cada nó processa e transmite as informações de seus vizinhos. E com isso eles superam as DNNs para dados com estruturas topológicas complexas. E aí, por que usar treinamento distribuído? Bem, como a gente está lidando com grafos, a escala de seus dados se expande rapidamente, então, com poucos dados, pode ser que já tenhamos uma estrutura de milhões de arestas, milhões de vértices, e o que é um processamento pesado. E também temos o desenvolvimento e deployment rápido de novos modelos de NN que exigem treinamento repetido. Então, como são modelos que estão em constante evolução, se dá a necessidade de sempre estar retreinando eles, porque você sempre vai estar atualizando alguma parte do seu processamento, alguma parte do processo em si. E aí, com isso, a solução que o artigo propõe é o treinamento distribuído que acelera o processo, distribuindo a carga de trabalho por múltiplos nós de computação. Então, ao invés de termos uma única unidade computacional operando para realizar esse treinamento e processar tudo, a gente distribui em várias para poder acelerar esse processo. Pode passar. E bem, como já dito, o foco do artigo, então, é apresentar uma taxonomia compreensiva de otimizações para o treinamento distribuído de GNNs. Essa taxonomia vai ser explicada mais para frente sobre o artigo. Pode passar. Bom, então aqui eu Bem, vou falar um pouco sobre fundamentos de redes profundas. É, São fundamentos que são importantes e cruciais para o funcionamento de redes profundas, não só quando a gente faz o treinamento distribuído. Basicamente, o primeiro deles é a agregação, que é a coleta de características dos vizinhos, e a combinação, que é a atualização das características do vértice, do nó da rede, do grafo. Como a gente pode ver nessa imagem que tem aqui no fundo, cada vizinho recebe as informações do seu vizinho e tem suas informações atualizadas. Então, ele tem uma agregação das suas informações, das suas características locais e também ele tem uma visão das características espaciais, ou de parte do grafo, ou de todos os seus outros vértices que também estão no grafo. Por exemplo, o vértice A que está sendo agregado aqui, ele é vizinho do B, do C e do D. E o B, por sua vez, assim como o C e o D, também são vizinhos do A. Então, para que o B atualize o A primeiro precisa atualizar o B. Então, essa é uma operação que é muito custosa e muitas vezes ela não é feita no grafo inteiro e é feita uma operação de pooling para reduzir o escopo desse problema, porque senão ficaria muito custoso. Os métodos de treinamento. Tem o treinamento full batch, que ele utiliza o grafo inteiro em cada rodada para atualizar os parâmetros. Ele é maior e mais custoso, porém ele também tem mais informações, ele é mais rico em contexto. E tem o treinamento mini batch, que utiliza só uma parte amostrada do grafo em cada rodada. E como eu já havia dito, ele inclui uma fase de sampling, que ele vai pegar aí amostras do grafo para não ter que usar o grafo todo. Ele perde um pouco de contexto, porém ele é mais eficiente. Então, aqui é um pouco sobre a taxonomia e os aspectos chaves, em especial dessa parte distribuída com GNN. A gente tem o full batch distribuído, que é uma taxonomia de segundo nível. A execução ela pode ser baseada ou em dispatch workload ou em preset workload. No primeiro, no dispatch, um líder vai armazenar o grafo e o modelo por completo, porque é um full batch, e vai dividir o trabalho em chunks para os
workers, ou seja, ele vai distribuir partes do grafo para os nós de processamento. Na execução baseada em preset, o grafo é pré-particionado e cada worker armazena um subgrafo e uma réplica do modelo. Então, esse particionamento do grafo já é feito desde antes e cada worker ele vai ter uma réplica do modelo para ele saber como que funciona independentemente. O mini-batch distribuído, que também é uma taxonomia de segundo nível, porém ela não utiliza o grafo inteiro. Ela pode ser baseada em individual sample e joint sample. O individual sample, os samplers e workers, ou seja, os amostradores e os nós de processamento, eles são desacoplados, ou seja, eles não estão juntos. Aí os samplers vão gerar os mini-batches e vão enviar para os workers, onde os mini-batches serão processados. Aí a gente tem também a execução baseada em joint sample, e em que cada work vai amostrar e computar em seu próprio subgrafo particionado. Então, os samples e os workers no joint sample, diferentemente do individual sample, eles não estão desacoplados, eles estão juntos. Então, aqui a gente tem um diagrama que foi retirado do próprio artigo, que vai fazer perguntas e definir para qual desses tipos de processamento, tanto quanto o mini batch e o full batch, que também tem as suas subclasses divididas. Então, por exemplo, o treinamento é distribuído? Se for, vai ser um treinamento full batch, e aí vai perguntar, a divisão do grafo já existe na fase de processamento? Se existir, vai ser um preset, se não, vai ser um dispatch. E é mais ou menos assim que funciona. É que tem uma outra tabela que basicamente fala o que eu já falei anteriormente, porém em dados tabulares para ser mais fácil de visualizar. Por exemplo, envolve o gráfico inteiro? O full batch sim e o mini batch não. O volume da comunicação, portanto, do full-batch é grande e do mini-batch é pequeno. O desafio principal do full-batch é o desequilíbrio de carga e transmissões massivas, porque às vezes os gráficos eles podem crescer exponencialmente, serem muito grandes, então acaba que isso gera um peso de carga muito grande na rede distribuída. E o problema do mini-batch é que se o desempenho do sempre não for bom, ele também não vai acabar sendo, não vai acabar tendo uma redução de custo e de eficiência, porque vai continuar sendo grandes pedaços do gráfico. Então, se a redução não for boa, o problema de carga aí vai continuar. Então vamos falar sobre hardware, plataformas em tendências. Temos como plataformas comuns o multi-CPU, que possui uma grande memória e uma boa escalabilidade, e o multi-GPU, que contém ricos recursos de computação, mas uma memória extremamente limitada e alta sobrecarga de transmissão. Na comparação com o treinamento distribuído de DNNs, a GNN Full Batch contra a DNN de modelo paralelo, ambas particionam a carga do modelo, mas as GNNs têm alta incerteza de comunicação, dificultando o planejamento de transmissão. Na GNN de mini-batch contra de dados paralelos, ambas usam pequenos pedaços de dados, mas as GNNs exigem uma fase de sampling que introduz comunicação irregular e incerteza, sendo um gargalo de desempenho. E bem, sobre oportunidades futuras, a análise quantitativa de gargalos de desempenho, o desenvolvimento de benchmarks de desempenho, como MLPerf, e o treinamento distribuído em grafos dinâmicos e GNNs profundas. E é isso. Obrigado. Obrigado. É. Hum. Ai, ai, ou Parar de parar a seja, gravação. se alguém virar e falar, não gostei da apresentação de vocês, você vai falar,